No momento, a disputa da Copa Libertadores. Por isso, no domingo, o técnico Marcelo Oliveira pode mandar a campo uma equipe alternativa. Mas mesmo sem força máxima, a Raposa joga pressionada e precisa do resultado para sair da lanterna do Nacional. A gente tem que ir com a mesma atenção, independente se o time for misto, né, ou com força total, e fazer o nosso jogo, chegar lá e buscar os nossos objetivos. O lateral esquerdo Gilson é desfalque certo, porque ele não pode atuar contra o clube que detém seus direitos. Juninho foi o escolhido para atuar no setor. Acho que é uma opção dele, né? Acho que eu já atuei ali com ele e como eu sempre disse, estou aqui para ajudar o grupo. Quem também não deve viajar para Belo Horizonte é o atacante Rildo, que ainda se recupera de um desconforto muscular. Já na defesa, que tem todos os zagueiros à disposição, Thiago Alves volta e ocupa o lugar de Renato Chaves. Com 4 pontos em 2 rodadas, a Ponte Preta já cumpriu a primeira minimeta da competição com uma rodada de antecedência. Só que números não acomodam o elenco, que quer somar no Mineirão. O campeonato é longo, né? Então tem que somar. Independente se vai pegar time reserva, time titular, vamos aproveitar que esses times estão preocupados com outros campeonatos, né? Vamos somar ponto que lá na frente vai ajudar muito. Olha, vamos falar da Ponte Preta. A Macaca vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro deverá jogar com o time alternativo. Ontem venceu o River. Retorna hoje a Belo Horizonte. Na quarta-feira da semana que vem tem o jogo da volta. Então, claro, é evidente que este jogo do Campeonato Brasileiro, o jogo é importante para o Cruzeiro, mas o mais importante é a Libertadores. Isso é bom ou é ruim para a Macaca, um time alternativo do Cruzeiro, hein, CH? Boa tarde a todos. Eu acho que não tem interferência em relação ao jogo de ontem. O clima lá em Belo Horizonte para o Cruzeiro também é bom. Como é bom o clima aqui por parte dos jogadores da Ponte. A Ponte vive um momento muito legal no campeonato, 2 jogos, 4 pontos. Mas o clima de Libertadores também é positivo. No Brasileiro não é tão positivo, mas todo mundo só fala em Libertadores lá em Minas. Mas não se engane o torcedor da Ponte de entender que vai colocar time misto, foco em Libertadores. Isso significa facilidade. Não significa facilidade. E eu explico por quê. Qualquer jogador do banco de reservas do Cruzeiro joga em qualquer time do futebol brasileiro. 2. No banco de reservas tem um dos melhores treinadores que esse país tem hoje, Marcelo Oliveira. Veja só você, para tentar entender um pouco o que eu estou dizendo, quem antes do campeonato, antes de chegar a vestir a camisa do Cruzeiro, acreditaria que Manuel, Williams, Henrique, Mena, Marquinho, Leandro Damião, eu falei 5 titulares do time que ganhou do River Plate lá na Argentina, estariam bem e jogando bem? Ninguém. Eu, por exemplo, não contrataria nenhum desses jogadores, mas eles estão funcionando na mão de quem? Do Marcelo Oliveira. Então, não vai ter facilidade, mas a Ponte não pode perder a sua maneira de jogar, o seu DNA. E qual é? Jogar para vencer, com velocidade. E a Ponte tem grandes chances, Batista. Marcelo Oliveira é muito bom treinador. Só para você ter uma ideia, ele teve que remontar o time, perdeu 7 jogadores importantíssimos. Aliás, dos 7 jogadores que ele perdeu, o time do Cruzeiro é o atual campeão brasileiro, 5 jogadores eram responsáveis por mais da metade dos gols marcados pelo Cruzeiro na temporada do ano passado. Então não é fácil. A ciência do treinador é extrair do jogador mais do que aquilo que efetivamente o jogador consegue dar. É o caso desse Marquinhos, que rodou por aí para tudo quanto é lugar, teve no Palmeiras, mas lá no Cruzeiro ele é um dos principais jogadores. E esse Williams, meio-campista? Também. O cara parecia e o que está jogando o Manuel, o zagueiro? O Williams e o Manuel ontem pareciam 2 gladiadores. E não deram pontapé, chegaram firme, fizeram a leitura de jogo. Ah, mas você está falando que o Cruzeiro tem um grande time? Não. Hoje o futebol moderno consiste em jogar com estratégia. Estratégia. E o Cruzeiro ontem teve a estratégia para ganhar do River Plate lá. E isso precisa ter comando, treinamento e também cultura esportiva e da qualidade do jogo por parte dos jogadores. Então, o Cruzeiro tem qualidade, sim, senhor. A Ponte Preta acertou os últimos detalhes e hoje à tarde vai assinar contrato com o Rony Sete.
é uma empresa que está promovendo jogos na Arena Pantanal. Corta, ô Luiz, por favor, essa imagem. Coloca para mim a imagem aí da Arena Pantanal. Aí está, ó. É nesse estádio aí que a Ponte vai enfrentar o Palmeiras. Partida marcada para o dia 5 de julho. 5 de julho. O mando de jogo é da Ponte Preta. A Ponte receberá R$1 milhão, 700 mil na assinatura do contrato e 300 quando terminar a partida. Esse valor é totalmente livre de passagem aérea, estadia de hotel e também de alimentação. A Ponte está fazendo isso porque já tem uma expectativa de que poderá fechar o ano com um déficit de R$8 milhões. A Ponte, de janeiro até agora, em 11 partidas realizadas no Majestoso, conseguiu arrecadar R$700 mil. A Ponte tem uma despesa operacional mensal no valor de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão por mês. E de bilheteria arrecadou de janeiro até agora só R$700 mil. Então é por isso que a diretoria está correta, buscando alternativas, achando caminhos para amenizar esta questão aí do déficit que a Ponte está acumulando. Devido à crise financeira que assola fortemente o país, a Ponte ainda não conseguiu fechar o patrocinador master, que é aquele que rende um pouco mais de dinheiro. E está tendo dificuldade. O torcedor não está comparecendo no número, pelo menos para atingir o break-even, né, que é o equilíbrio de receita e despesa. Contra o São Paulo, a Ponte pagou R$35 mil para jogar, portões fechados. Deve ser o mesmo valor na partida contra a Chapecoense, também com portões fechados, por conta daquelas brigas na arquibancada lá no estádio do Joinville, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fora o preju na partida contra o Motoclube, deu 22 de prejuízo, jogo pela Copa do Brasil. Então tá corretíssima a diretoria da Ponte Preta, tem que buscar alternativas. Agora, para o torcedor camisa 10, que é o sócio-torcedor da Ponte, não ficar no prejuízo, a Ponte vai promover lá no estádio Moisés Lucarelli a colocação de um telão de alta definição. E também, para o torcedor camisa 10, colocará à disposição serviço de bar com comida e bebida. Tudo incluso aí, né? Torcedor camisa 10 vai comparecer no estádio, assistir em alta definição e vai poder comer e beber lá à vontade. Os grandes times do futebol, por exemplo, a gente estava falando aqui do Cruzeiro. O jogo contra o Corinthians, mando do Cruzeiro, foi na Arena Pantanal. Não coloca à disposição do sócio torcedor dele telão, comida, bebida. A Ponte está fazendo mais do que os grandes clubes fazem. Então a Ponte está olhando sim para o torcedor camisa 10. E vai também conversar com uma empresa aérea, deve ser a Azul, para facilitar, para dar um desconto. Hoje uma passagem lá para Cuiabá está aí na ordem mais ou menos de R$700. Aí o que a Ponte vai fazer? Conversar com a empresa aérea para dar um desconto, para facilitar, para que aquele torcedor que tem condição de pagar compareça lá na Arena Pantanal. Está de parabéns a Ponte Preta buscando alternativas. Diga-se o seguinte, há o prejuízo técnico, não há dúvida. Não há garantia de vitória nem aqui, nem em Cuiabá. Mas deslocamento não é o ideal. Há o prejuízo em relação ao sócio torcedor camisa 10. Mas o mais importante é o seguinte, a Ponte está sensível a isso, a sua diretoria não vai deixar o sócio torcedor camisa 10 na mão. E outra coisa, você tem que colocar em segundo plano a história, infelizmente, técnica. Porque não adianta você fazer tudo corretamente na parte técnica se falta dinheiro no bolso. Se a Ponte não tiver caixa para sobreviver bem até o final do campeonato, você sabe que casa que falta pão, o que acontece, né? Então a Ponte está correta. Olha, um abraço para o Rodrigo Marco, ele é cantor sertanejo universitário, filho do Vladimir Marcolino. Alô, Vladimir, um grande abraço para você. Rodrigo Marco hoje estará fazendo um show lá no Caipira Country, em Souzas, lá na rua Xavier Maier, número 80. Xavier Maier, número 80. O Rodrigo Marco estará lá hoje fazendo um grande show. Muito obrigado pelo convite. Infelizmente não será possível o comparecimento devido a outros compromissos,
Mais um ótimo show para você. Bragantino, põe na tela, vai lá. Deixa eu ver na tela. O Bragantino busca seus primeiros pontos fora de casa. Na primeira rodada em Maceió, o Braga foi derrotado pelo CRB. Na sequência, veio a reabilitação ao vencer o Paysandu em Bragança Paulista. Mas isso só aconteceu porque o técnico alvinegro mudou o time em 85%. Remanescente do elenco anterior, Eric foi o único que atuou até agora na nova fase da equipe e já vê como positiva as alterações que vêm sendo promovidas. Deu uma reformulada, né? É uma maneira de pensar e dentro de campo está correspondendo. Acho que um futebol mais compacto, mais moderno, acho que está fazendo diferença. Mesmo para o atacante, que acabou ficando da temporada passada para esta, sabe que se não corresponder às expectativas do técnico Osmar Loz, também será trocado. Porque no nosso time pode ter titular reserva, e sim quem corresponde dentro de campo. Independente de quem estiver jogando, se for o melhor para o time, tá bom. É que eu digo para eles sempre, existe uma competição interna com muita lealdade, mas eles têm que competir. E eles competindo entre eles, nós vamos ter uma competição muito forte sempre contra o adversário. Então, lealdade, se tiver, os caras estiverem jogando, estiver mantendo um bom ritmo, a tendência é uma manutenção da equipe. Para a partida contra o Vitória, Loz deve apostar na mesma equipe que atuou na última rodada, com destaque para o recém-chegado goleiro Douglas, que entrou no lugar de Lauro. Para ele, ainda é cedo para dizer que o grupo está fechado. Todo grupo tem a consciência que tem que melhorar, né? A gente teve pontos mais positivos do que negativos, mas a gente teve falha, sim. Mas a gente tem um grupo muito bom, muito humilde e creio que a gente vai fazer um grande campeonato aí. A Rede Minha Casa é parceira da Construjá. Confira aqui nesse vídeo, dá uma olhada aí, ó. De Minha Casa, a Associação de Lojistas de Materiais para Construção da região metropolitana de Campinas. O melhor em materiais para construção. 5 lojas em Campinas. Madeireira Undina, no Jardim São Gonçalo. Mate Conste, no Jardim Santa Lúcia. Casa Saque no Jardim Carlos Lourenço, Jomano no Parque Dom Pedro II e Jomano 2 no Parque Vista Alegre e também a loja Reparte em Sumaré. Entre para a rede que mais cresce na região. Acesse redeminhacasa-rmc.com.br e saiba mais. Rede Minha Casa, ajudando a construir o seu sonho. Compre aí no seu bairro, prestigie o comércio da sua região. Entre no site e veja aí qual a loja mais próxima. Se queria mandar um alô, CH, para quem? Ah, sim, para Hortolândia. A lista é grande. Para o Adriano, está fazendo teste lá no Guarani. Boa sorte para você. O senhor Manuel, para o Valmir, para a dona Cida, para o Lucas, para o Valdeni. Tá até o Xuxa lá na casa dele. Um abraço a todos. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal de Limeira, torcida do Independente, participando ativamente aqui pelo WhatsApp. Um abraço também, quem mais? Araras. Alô, Araras. Alô, Bonezinho Corochel, é vereador lá em Araras, não perde um só programa. Bonezinho Corochel está curtindo o nosso programa, um abraço para você. E daqui a pouco tem Guarani, já tem Neto Locke, o Boca Larga.